Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós temos um lançamento diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Hoje temos uma trilogia, tá? O autor de hoje é o João Piccoli, ele já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui a capa dos livros que estão sendo lançados aqui no nosso canal hoje, que é Fundamentos da Medicina Ortomolecular, Nutracêuticos, Suplementos e Fitoterápicos em Medicina Ortomolecular e Fórmulas Magistrais em Medicina Ortomolecular. Primeiramente, antes de falarmos então desses livros, gostaria de te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, João. Tudo bem contigo? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Cida. Agradeço também a Diálogo, que já é uma parceira de longa data comigo aqui. A gente já fez muita coisa juntos. Eu fico feliz de estar aqui contigo hoje. Perfeito, que bom, que bom. O João, ele já tem 4 livros lançados conosco. Hoje nós estamos falando desses 3 em especial. Mas antes de falarmos então sobre isso, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o João, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tá bem. Bom, a minha formação inicial é em medicina, né? Cursei medicina fora do país, cursei na Barceló, em Buenos Aires, na Faculdade de Barceló. Sou doutor em naturopatia clínica com ênfase em fitoterapia e trofoterapia pela São Tomás de Aquinas, dos Estados Unidos. Sou especialista em terapia ortomolecular, sou especialista em fitoterapia clínica, sou especialista em naturopatia clínica, sou especialista em acupuntura, também tenho uma especialização em docência do ensino superior e sou um instrutor de nível 4 do HSI, que é um tipo de treinamento de emergências, que também é lá dos Estados Unidos, né? Então, eu faço certificação disso. Também sou coordenador do curso de ortomolecular avançado aqui da Unifamec, NAP, e sou professor orientador no doutorado de naturopatia clínica da São Tomás Aquinas, da Flórida, nos Estados Unidos. Que bacana, perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais da tua trajetória, eu gostaria de saber, já é uma relação, vamos assim dizer, já mais antiga, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre as tuas obras. Na verdade, isso começou mais ou menos uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, mais ou menos atrás. Eu tinha um projeto de fazer uma trilogia que fosse aproveitada para os cursos de especialização, de especialização lato sensu. Era um projeto já muito maior, que já tinha tido uma pesquisa muito grande, enfim, já dava aula, fazia um monte de coisa, e precisava ter alguém que eu confiasse para fazer isso. E encontrei pela internet, encontrei, assim, olha, comecei a procurar, comecei a ver e o que mais se enquadrava dentro desse projeto, e foi a Diálogo. Que bacana, que bom então que houve esse encontro e que a editora conseguiu também atender as tuas expectativas em relação aos teus lançamentos. E não é à toa que temos 4 livros, né? Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa dos livros que nós estamos conversando hoje, que é o Fundamentos da Medicina Ortomolecular, Nutracêuticos, Suplementos e Fitoterápicos em Medicina Ortomolecular e Fórmulas Magistrais em Medicina Ortomolecular. Como são 3 livros e, querendo ou não, o tempo acaba sendo um pouco reduzido para falarmos de todos aqui nesse bate-papo, mas eu gostaria que tu contasse um pouco. Tu já falou ali na tua trajetória que tu trabalha nessa área da medicina ortomolecular, né? Mas conta pra gente o que te motivou bastante para escrever, na verdade, essa trilogia. E eu queria que tu contasse um pouquinho de cada livro,
além de dar um spoiler, um gostinho para o leitor do que é que eles vão encontrar nessas obras. Tá bem. Bom, essa trilogia, ela surgiu de uma necessidade que a gente tinha dentro do meio acadêmico, porque dentro da medicina ortomolecular existiam muitas obras, mas obras dispersas, uma falando sobre um assunto, outra falando sobre outro, e não tinha nada no mercado ou nada dentro do meio acadêmico que fizesse uma lógica de instrução e formação. E foi por isso que surgiu a trilogia. O primeiro livro, quando foi lançado, a gente já sabia qual seria o terceiro, né? Então, isso tudo dentro da pesquisa, da academia, buscando o que tinha de mais inovação, de maior inovação dentro do mercado e tudo mais, para que a gente pudesse fazer um curso completo de terapia ortomolecular, né, para pessoas que quisessem fazer esse tipo de especialização. O fundamentos, o nome já diz, são fundamentos, né, é o primeiro passo que a gente precisa dar para conseguir compreender o que realmente é a terapia ortomolecular, como ela funciona. Então, são conceitos básicos que são tratados nesse livro. A gente fala de exames laboratoriais, de interpretação disso, fala do processo de envelhecimento, como que isso acontece, e passa para o segundo livro, que é o de nutracêuticos, suplementos e fitoterápicos, onde a gente dá toda a noção farmacológica e básica de tratamentos dentro da área da terapia ortomolecular. Isso tudo para sustentar o terceiro, onde a gente trabalha realmente as fórmulas. E aí, com um nível de aprofundamento enorme, onde a gente consegue entender quais são os processos, como que a gente vai, por que tal fórmula pode ser benéfica para um paciente ou não. Aqui a gente trata de farmacodinâmica, de farmacocinética, de bioquímica, de sinalização celular, de epigenética, de genética. Então, ele é um crescente. Imagina que tu está fazendo um curso de ortomolecular, onde tu faz toda a base, tu aprende o que são os principais compostos bioativos que vão ser trabalhados, e no último módulo a gente trabalha essa questão muito pesada da clínica propriamente dita, né? Onde o especialista se torna especialista. É isso que tem dentro dessa trilogia aí. Perfeito, então fica o convite à leitura da trilogia então do João Piccoli, e só para a gente reforçar então, a leitura dele é indicada para qual público, João? Na verdade, para todo e qualquer profissional que trabalhe na área de ortomolecular ou de naturopatia ou de terapias integrativas, né? Hoje a gente tem, até pelo Ministério da Saúde, a gente tem as PICs, né? Que são as práticas integrativas complementares de saúde, que muitas prefeituras já utilizam isso, né? Esse é um livro técnico, tem que entender que isso é um livro que o objetivo dele é trazer técnicas. Então, é muito mais um livro didático do que uma leitura de final de semana. Não que não possa ser lido no final de semana, mas é uma leitura didática, onde o objetivo é mostrar como realmente funciona a terapia ortomolecular, como que isso pode trazer benefícios para o organismo dos teus pacientes, dos teus interagentes, né? Tem muitos que não são médicos, então eles interagem, né? Os naturopatas, o pessoal que trabalha com fitoterapia, o pessoal que trabalha com medicina, que a gente chama de integrativa, mas é basicamente isso, é um livro técnico. Quem pode interessar por isso, quem normalmente interessa, esses livros aí fazem parte do nosso curso de terapia ortomolecular avançada, dentro da faculdade, se utiliza muito no doutorado, se utiliza em vários cursos, né, onde a gente trabalha essa questão. Mas, assim, por exemplo, claro que eu vou falar da minha madrasta, né, que não tem nada a ver com a área
que lê isso e que gosta disso, talvez que seja minha madrasta, né? Mas tudo bem. É um livro que te desperta para algumas outras coisas diferentes, né? Porque a terapia ortomolecular, ela trabalha de modo adjuvante à medicina, né? Ela é complementar à medicina. Então tem muita coisa que a gente fala aqui nesses livros que são interessantes, né? Que é visto de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado. Eu estou com tal sintoma, eu trato tal sintoma. A medicina ortomolecular, a terapia ortomolecular procura tratar as causas deste sintoma, né? Porque o sintoma é o que está aparecendo, mas tem uma causa, uma essência. E é basicamente isso. Perfeito. Coloco novamente aqui em destaque as capas, então, dos livros que nós estamos conversando hoje, que é Fundamentos da Medicina Ortomolecular, Nutracêuticos, Suplementos e Fitoterápicos em Medicina Ortomolecular e Fórmulas Magistrais em Medicina Ortomolecular. E, já que estamos com as capas em destaque, eu gostaria que tu falasse sobre elas. A gente já vê que elas, vamos assim dizer, se complementam, né? Mas eu gostaria de saber como é que foi essa tua jornada de criação também junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Isso é um passo a passo que é muito legal de se fazer, né? Porque sempre tem que pensar que o autor, aquele que está escrevendo alguma coisa, ele trata isso de uma maneira muito diferente de quem lê, né? Porque a gente tem uma preocupação muito maior de que isso traga a mensagem que precisa ser entregue, que isto faça com que as pessoas entendam o conceito do todo, né? E a capa passou por isso. Quando foi diagramada, é diagramado que fala, não sei se é diagramada, quando foi feita essa primeira capa, já se tinha toda a sequência de como iria se fazer. Porque como era uma trilogia, e isso lá no primeiro já sabia que era uma trilogia, essa questão do mesmo modelo de capa, remetendo o leitor que isso realmente é uma sequência, que isso realmente não é alguma coisa avulsa, né? Isso foi muito bem tratado dentro da diagramação, com o pessoal que produz capa e tal. A gente estudou muito, vieram muitos modelos, cores, e no final, o autor que faz a opção dele, eu sempre gosto das coisas mais cleans, mais limpas, sem muita imagem, porque eu acho que o que importa é o conteúdo, né? E claro que para diferenciar foram feitas cores diferentes e tal, até para que isso levasse a entender que são módulos diferentes, né? Mas foi um processo assim muito legal e trabalhoso. Depois, quando a gente teve toda a edição e tal, o pessoal mandava para revisar e tal, então tem um processo de revisão, algumas coisas, às vezes, a gente acha que estão bem, mas quando a gente vê o e-book, por exemplo, não, isso aqui não ficou legal, vamos mudar alguma coisa. E assim, a editora sempre trabalhou nesse sentido, de fazer o melhor possível dentro daquilo que os dois estavam propostos. Eu imagino sempre o seguinte, o autor quer um livro muito bem diagramado e a editora quer entregar isso para ele, né? E essa conversa sempre foi uma linha muito direta, sem ter grandes dificuldades, nada disso. A gente falava, assim, muitas vezes, isso aconteceu muitas e muitas vezes. Às vezes lia de novo, daí, olha, quem sabe a gente ajusta esse texto aqui, eu acho que não ficou legal, o tamanho da letra, talvez melhorar e tal. E daí vinha a sugestão do pessoal técnico. Então, é um processo, né? Como tudo na vida. É verdade. Então, novamente, fica o convite à leitura, então, das obras do João Piccoli, Fundamentos da Medicina Ortomolecular, Nutracêuticos, Suplementos e Fitoterápicos em Medicina Ortomolecular e Fórmulas Magistrais em Medicina Ortomolecular.
Seguindo então para o final do nosso bate-papo, eu gostaria, João, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que tenham interesse, às vezes um sonho, de fazer um lançamento de um livro, seja ele autoral, seja ele referente ao TCC, ao mestrado, ao doutorado, porém ainda não fizeram. Eu sempre acredito que a gente consegue fazer as coisas quando nós temos boa vontade, quando nós temos perseverança e quando nós temos qualidade para fazer aquilo que nos propomos. Se qualquer um que estiver escutando tiver esses três pilares, não vai ter problema nenhum em publicar. Porque muitas vezes a gente imagina assim, ó, que o livro é algo para ficar na história. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o livro ele traz um momento da vida do autor em relação àquele tema que ele está se propondo. Seja escrever um TCC, seja escrever um livro didático, como foi escrito aqui, seja escrever um livro literário, uma obra literária qualquer, é aquele momento que ele vive. Mas aquele momento vai trazer muitas outras coisas para pessoas que não estão vivendo o momento do autor. E esse é o grande, eu acho que esse é o grande encanto de se publicar alguma coisa. Porque a gente deixa uma mensagem que talvez outras pessoas que não tiveram oportunidade de ter um pensamento parecido ou não se atentaram para aquilo que a gente está escrevendo, comecem a se atentar. Eu sempre acho que foi feito aqui, até no quarto livro que já foi escrito e tal, ele é um momento da minha vida, ele é um momento. Hoje eu sou professor de faculdade, eu sou professor de doutorado, eu vivo isso, eu vivo a ciência muito, né? Porque tudo na minha vida é ciência, tudo é pesquisa. Então, assim, é esse o momento. Pode ser que daqui 10 anos eu escreva um livro sobre fábulas, né? Mas que traga às pessoas o máximo que eu pude entregar até agora. E assim, não tenho medo de escrever, porque a gente está aí para errar, para acertar, para consertar. É claro que com toda a responsabilidade, sabendo que isto pode afetar a vida de outras pessoas, principalmente o que eu estou falando aqui. A gente está falando aqui de terapia, a gente está falando aqui de uma situação completamente diferente de uma literatura qualquer, né? Que traz experiências ou quer trazer algum tipo de vivência. Aqui não, aqui a gente está falando de ciência. Mas alheio a isto, façam. Liguem para a editora, contatem a editora. Com vocês é muito fácil de trabalhar, sempre tem alguém que vai nos atender. Então, a minha recomendação é essa: não tenham medo de escrever. Né? É a mesma recomendação que eu dou para os meus alunos do doutorado, quando estão escrevendo as teses de doutorado. Não tenho medo de escrever, a gente vai errar, vai consertar, vai fazer e vai dar tudo certo no final. Quanto às pessoas que querem publicar suas teses, seus TCCs e tudo mais, publiquem. Não tem mal nenhum nisso, não tem nada de errado nisso. Até muito pelo contrário, é uma maneira de jogar isso para o mundo, que outras pessoas consigam ter acesso àquilo que tem muita pesquisa, que muitas vezes tem muito suor, que é um passo enorme na vida do cidadão que está buscando isso, né? E, assim, livros, para mim, nunca vão deixar de existir. Né? Eu gosto muito do livro físico, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de manusear os livros, né? As minhas aulas, eu sempre estou com os meus livros na mão e tal, para manusear, para falar, olha, pegue um capítulo tal, eu abro lá o capítulo tal, olha, vamos falar sobre isso aqui. Então, é isto, né? E alheio a isto, a gente tem que pensar que todo autor tem uma responsabilidade social. Né? Que a gente não pode pensar que escreveu só uma obra, que isto está tudo certo, sempre pensar que bem que eu posso fazer para a minha comunidade, para a sociedade em si, o que isso pode trazer de benefício para outras pessoas, e isso de qualquer área, né?
pode ser da literatura até o nível acadêmico mais elevado que tiver. A gente sempre tem que buscar isso. E em relação à editora, liga, passa o e-mail, entra no Instagram, entra em contato e vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Para mim, já deu 4 vezes. Né? Fica, então, o recado do João Piccoli para você que ainda não fez a tua publicação. Coloca o teu conhecimento para circular. É como eu sempre gosto de pontuar nesse momento da entrevista. De repente tem alguém hoje em dia com a internet, a gente tem acesso facilitado a tudo. Então, de repente, tem alguém que está só esperando que você publique o teu conhecimento para, de repente, muitas vezes até mesmo dar continuidade à tua pesquisa, aquela pesquisa que você iniciou. Então não deixa ela guardada no fundo de uma gaveta ou parada numa estante de universidade. Coloca, de fato, o teu conhecimento para circular. João, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento digital dessa tua trilogia. Muito obrigada. Eu que te agradeço a ti, Cida, e também a editora, né, que é uma parceirona minha aqui. Só para te saber, eu já estou indo para o 5º agora. Agora o próximo vai ser sobre longevidade, tá? Então, olha aí, nós que estamos em Veranópolis já conhecemos bem sobre esse assunto, porque aqui é conhecida como a terra da longevidade. Então, já estamos ansiosos, então, pela tua próxima obra. Tá bem, muito obrigado. Imagina! E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse e que pode colaborar não somente com a tua pesquisa, mas também com a tua vida. Por que não? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.